Olá, meus caros. Sejam bem-vindos. Sem mais demora, bora pro vídeo. A busca dos nazistas por artefatos místicos é um dos capítulos mais intrigantes e sombrios da história do século XX, repleto de mitos, obsessão e ambição desmedida. Para compreender como o regime nazista se lançou em uma caçada mundial por relíquias mágicas, é preciso mergulhar no contexto ideológico e cultural que permeava o Terceiro Reich, especialmente nos círculos mais altos do poder. O início dessa busca pode ser rastreado até as crenças pessoais de Adolf Hitler e de alguns de seus principais colaboradores, como Heinrich Himmler. O Partido Nazista, desde sua fundação, esteve permeado por uma mistura de nacionalismo extremo, racismo pseudocientífico e uma fascinação pelo ocultismo. Hitler acreditava na existência de uma raça ariana superior, cuja origem estaria atrelada a lendas antigas e poderes sobrenaturais. Para sustentar e legitimar esse mito, muitos nazistas passaram a valorizar objetos que supostamente teriam poderes mágicos ou ligação com civilizações antigas e secretas. Heinrich Himmler, chefe da SS, era particularmente obcecado pelo misticismo. Ele acreditava que a história deveria ser reinterpretada para exaltar a raça ariana, e para isso não poupou esforços em buscar evidências materiais e espirituais que fundamentassem sua visão de mundo. Sob sua liderança foi criada a Ahnenerbe, uma organização dedicada à pesquisa arqueológica, antropológica e esotérica, cujo objetivo era identificar e resgatar artefatos que pudessem provar a supremacia dos ancestrais germânicos. A Ahnenerbe organizou expedições por toda a Europa e além, em uma verdadeira caça ao tesouro que misturava ciência, pseudociência e fantasia. Alguns dos objetos mais cobiçados incluíam a lança do destino, supostamente usada pelo centurião romano Longinus para perfurar o lado de Cristo e, segundo a lenda, dotada de poderes sobrenaturais. Hitler teria tido contato com a lança em Viena e acreditava que seu possuidor teria o poder de controlar o destino do mundo. Outro artefato procurado era o Santo Graal, o cálice que teria sido usado por Cristo na última ceia e que, de acordo com as lendas medievais, concederia poderes divinos a quem o encontrasse. A busca pelo Graal levou membros da Ahnenerbe a castelos antigos, bibliotecas esquecidas e ruínas medievais, especialmente na França e na Espanha, onde se acreditava que vestígios dos Cavaleiros Templários poderiam indicar a localização do cálice sagrado. A obsessão nazista não se limitava ao Graal e à lança do destino. Eles também procuraram artefatos relacionados à cultura nórdica e germânica, como o martelo de Thor, a espada de Siegfried e o anel dos Nibelungos, itens presentes nas sagas mitológicas e que, segundo a ideologia nazista, representariam a herança espiritual da raça ariana. Para o regime, recuperar esses objetos significava reconectar-se com uma suposta era dourada de pureza e poder. As expedições da Ahnenerbe cruzaram fronteiras. No Tibete, por exemplo, os nazistas buscaram vestígios de civilizações antigas e teorias sobre a origem dos arianos, acreditando que aquela região poderia ser o berço da humanidade. Cientistas e agentes nazistas entrevistaram monges, escavaram templos e coletaram artefatos, numa tentativa de construir uma narrativa alternativa para a história mundial. Na Itália e Grécia, arqueólogos nazistas procuraram relíquias da Roma e da Grécia Antiga, interessados especialmente em objetos que pudessem ser associados a cultos secretos ou sociedades iniciáticas, como a Ordem de Pitágoras ou os Mistérios de Eleusis. Eles acreditavam que o conhecimento oculto dessas sociedades poderia ser aproveitado para fortalecer o regime nazista e, eventualmente, dominar o mundo. O interesse pela magia e pelo ocultismo também levou os nazistas a estudar textos herméticos, grimórios, manuscritos alquímicos e documentos produzidos por sociedades secretas europeias, como os Rosacruzes e os Illuminati. A SS chegou a formar grupos de estudos dedicados à astrologia, à cabala e a práticas rituais, na esperança de encontrar fórmulas para manipular energias ocultas e garantir a vitória militar. No campo científico, a Ahnenerbe financiou pesquisas sobre poderes psíquicos, telepatia, controle mental e experiências de percepção extrasensorial. O objetivo era criar soldados superiores, capazes de operar além dos limites humanos comuns. Embora a maioria dessas pesquisas não tenha produzido resultados concretos, elas testemunham o grau de irracionalidade e fanatismo que permeava as ações do regime. Muitos dos artefatos místicos procurados pelos nazistas estavam em museus, igrejas e coleções privadas.
O regime organizou saques sistemáticos, confiscando bens culturais considerados valiosos para sua ideologia. Obras de arte, manuscritos antigos, joias religiosas e relíquias medievais foram removidos de seus lugares de origem e levados para a Alemanha, onde eram estudados e, em alguns casos, usados em cerimônias secretas da SS. A sede por artefatos místicos refletia não apenas uma busca por poder sobrenatural, mas também uma tentativa de legitimação histórica e cultural do regime. Ao associar-se a objetos lendários, os nazistas pretendiam criar uma aura de invencibilidade e destino manifesto, fortalecendo o culto à liderança de Hitler e à missão messiânica do Terceiro Reich. No entanto, a maioria dessas buscas resultou em fracasso. Muitos dos artefatos procurados nunca foram encontrados, e os que foram recuperados não possuíam os poderes que lhes eram atribuídos. Mesmo assim, a obsessão persiste como um dos aspectos mais bizarros da história nazista, inspirando livros, filmes e teorias conspiratórias até os dias de hoje. O legado dessas expedições é ambíguo. Por um lado, elas contribuíram para o saque e destruição de patrimônios culturais de diversos povos. Por outro, revelam como a manipulação de símbolos, mitos e objetos sagrados pode ser utilizada por regimes autoritários para justificar seus crimes e consolidar seu domínio. A busca nazista por artefatos místicos também evidencia o perigo de misturar política com crenças irracionais. Ao transformar lendas em instrumentos de poder, o regime nazista mostrou como o fanatismo pode corromper a ciência, a cultura e a história, levando a resultados trágicos e irreversíveis. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitos dos artefatos saqueados foram recuperados e devolvidos aos seus países de origem, embora até hoje alguns permaneçam desaparecidos, alimentando histórias de tesouros perdidos e mistérios não resolvidos. O interesse dos nazistas por artefatos místicos também influenciou a cultura popular, inspirando obras de ficção como os filmes de Indiana Jones, que retratam a luta entre arqueólogos e agentes nazistas pela posse de relíquias poderosas. Embora essas narrativas exagerem ou distorçam a realidade, elas refletem o fascínio duradouro pelo tema e a capacidade dos símbolos de moldar o imaginário coletivo. Em suma, a busca nazista por artefatos místicos foi motivada por uma combinação de ideologia, superstição, ambição e desejo de poder. Ela revela como regimes totalitários podem recorrer ao passado, à mitologia e ao ocultismo para justificar seus projetos de dominação, com consequências devastadoras para a humanidade. O estudo desse fenômeno nos convida a refletir sobre o papel do conhecimento, da razão e da ética na construção da história, e sobre os riscos de permitir que crenças infundadas guiem decisões políticas e sociais. Ao compreender como os nazistas buscaram artefatos místicos, podemos aprender a valorizar a verdade, a diversidade cultural e a liberdade, protegendo o patrimônio comum contra os perigos da intolerância e do fanatismo. A obsessão nazista pelo misticismo era tão profunda que influenciava até mesmo a arquitetura e os rituais internos do partido. O castelo de Wewelsburg, por exemplo, foi reformado por Himmler para servir como sede espiritual da SS, e ali eram realizadas cerimônias secretas inspiradas em cultos antigos e símbolos esotéricos. O local tornou-se um verdadeiro templo do ocultismo nazista, repleto de runas, círculos de pedra e objetos ritualísticos. A busca por artefatos místicos também era usada como ferramenta de propaganda. O regime promovia expedições e descobertas arqueológicas em jornais, revistas e filmes, apresentando os nazistas como herdeiros legítimos de uma tradição milenar e detentores de conhecimentos proibidos. Essa estratégia servia para criar uma aura de mistério em torno do poder nazista e para intimidar adversários, sugerindo que o Terceiro Reich estava destinado a triunfar graças a forças superiores. O interesse pelos artefatos místicos estava ligado à ideia de reencantamento do mundo, ou seja, de recuperar uma dimensão mágica e sagrada perdida pela modernidade. Para os nazistas, a cultura ariana era vista como portadora de segredos ancestrais, capazes de restaurar a ordem natural e destruir os inimigos do povo germânico. Essa visão justificava a perseguição a grupos considerados degenerados e a destruição de símbolos religiosos e culturais que não se encaixavam na narrativa oficial. Muitos estudiosos acreditam que a busca nazista por objetos místicos era, em grande parte, uma tentativa de preencher o vazio espiritual deixado pela secularização e pelo avanço da ciência. Ao recorrer a símbolos arcaicos e mitos antigos,
o regime procurava dar sentido à sua missão e criar uma identidade coletiva poderosa e mobilizadora. O impacto dessas ações foi devastador para o patrimônio cultural europeu. Igrejas foram saqueadas, museus foram pilhados e comunidades inteiras perderam seus tesouros históricos. O roubo de artefatos sagrados era acompanhado por violência, repressão e destruição, deixando cicatrizes profundas nas sociedades afetadas. Além do saque direto, os nazistas também tentaram manipular e reinterpretar a história, promovendo falsificações e distorções para justificar sua ideologia. Documentos antigos eram alterados, lendas eram reescritas e artefatos eram recontextualizados para servir aos interesses do regime. Esse processo de manipulação histórica contribuiu para o clima de medo e desinformação que caracterizou o Terceiro Reich. Obrigado por assistir ao nosso canal Como Assim? Curiosidades. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Comente aqui o que achou e compartilhe com seus amigos. E claro, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Nos vemos no próximo.